Bom, pessoal, só para encerrar a aula anterior, estava gravando no Meet também, né, o final da aula, mas não saiu o áudio. Então, estou gravando aqui rapidinho para vocês ficarem com material de apoio na parte de comandos de acionamento para a gente continuar a aula de hoje. Beleza? Então, rapidinho aqui só mostrar para vocês, né? Então, a gente tinha feito esse primeiro modelo, né? Que é avança 1, A mais, B mais, A menos e B menos, né? Então, quando não troca a ordem, não tem sinal de bloqueio. Então, pode seguir na lógica comum, né? Ó, o sensor B0 atua o A mais, o A1, que é ele avançado, aciona o B mais. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Aciona o B mais. Aí, depois, quando ele já avançou, o B1 deu acionado, retorna o A, né? A menos. E quando o A retornou, pede para retornar o B. Né? Então, a simulaçãozinha que a gente tinha feito na aula passada, fizemos juntos com vocês, né? Deixei gravado no outro vídeo. E beleza, né? Funcionou normal aqui. A gente criou um selo aqui para startar, né? E deixar ele selado que ele fica funcionando ciclicamente, né? Enquanto eu não apertar o botão do stop, ele vai ficar avançando e retornando. Então, esse é o que a gente tinha feito a simulação. Beleza? Aí, na última aula, eu estava terminando com vocês, né? Mas aí não saiu o som. Então, desse projeto, eu peguei o mesmo projeto, né? E só eu falei para vocês, agora, como eu preciso avançar e retornar primeiro o A, depois avançar o B e retornar o B, então a única mudança que eu tive que fazer na lógica aqui, né, pessoal, de acionamento na parte elétrica, depois eu vou ensinar vocês a fazerem utilizando o simulador só de pneumática também. Então, perceba que o A mais, o A menos, o B mais, o B menos se manteve. Então, o que mudou desse, desenhando a tabela fica mais fácil de eu entender, né, qual ia ter que acionar em que hora, né. Então, só troquei as ordens aqui, né, o B tem que estar retornado para avançar o A1 tem que estar, depois que ele avançou, ele retorna o A, ele mesmo, se quando deu que está no fim, ele vai retornar, né? Aí o B1 seria ele avançado, tá aqui, né? O A0 ia avançar o B, então só troquei a ordem deles, né? E a única coisa que eu falei para vocês é que agora, como tem um sinal de bloqueio, né? Como não é a mesma ordem, se eu separar aqui no meio, o A mais, A menos B mais B menos, agora não fica a mesma sequência, né? A, B, A, B. Agora fica A, B e B. Então ele vai aparecer um sinal de bloqueio, né? Então se eu não tiver esse selo a mais aqui, que eu usei aqui no caso R1, poderia dar o nome que eu quisesse, né? Só pra gente relembrar aqui, eu poderia dar o nome que eu quisesse. Por exemplo, vamos por aqui, bloqueio 1. Se eu quisesse colocar BL1, bloqueio 1, ele cabe, beleza. Bloqueio 1. E todos os contatos dele, né, pessoal? Eu usei um contato aberto aqui, né? Ó. Se eu usar o mesmo nome, ó, bloqueio 1. Se eu usar aqui o mesmo nome, bloqueio 1, ele vai funcionar. Beleza? Então, como que ficou a lógica? Deu o sinal de start aqui, o M, né? O sinal de bloqueio, ele tem que estar desativado, né? Porque senão, se eu não colocar esse bloqueio, o que vai acontecer? Quando eu iniciar o sistema, não vai funcionar, porque ele já vai querer, como o A está retornado aqui, ó, ele já vai querer avançar o B. E eu não quero que avance o B, eu quero que avance o B só depois que retorne o A. Então, lembrando que essa é uma das maneiras de fazer, né, pessoal? Aqui a lógica de elétrica, né? Existem outras formas de solucionar também, tá bom? Então, coloquei esse bloqueio aqui, né? Contato fechado, por quê? Porque a hora que ele acionou uma vez que selou esse bloqueio, esse bloqueio vai ficar aberto, então ele não vai deixar mais o A avançar, senão ele vai ficar avançando só o A também e não vai avançar o B. Então, eu tive que colocar esse bloqueio, contato fechado aqui desse selo, tá bom? Aí eu criei aqui o bloqueio, então a hora que avançou, que ele pediu para retornar, ele abriu o bloqueio, né? Ele abriu o bloqueio, o A tá avançado, não retornou ainda, então ele ativou o bloqueio. Aqui é um selo, tá vendo? Peguei um contato aberto do bloqueio e joguei também para alimentar a bobina. Insere aqui, ó. Aqui é como se fosse um selo, tá bom? Bloqueio, insere com o B1, insere com o bloqueio.
Beleza? Criei um selo. Aí o que vai acontecer? O A1 vai avançar, avançou. O A1 avançou. O A0 não vai estar acionado. Então, como o A0 não vai estar acionado, como teve que passar pelo bloqueio, né? Aí ele não vai deixar o B avançar. Só a hora que o A0 retornar, né? Só a hora que o A0 retornar. Então, aí a hora que o A0 retornar, como o bloqueio está fechado, selado, aí ele deixa o B avançar. Depois o B1 avançou, ele retorna também o B1. E aí, né? Depois que ele retornou o B0, aí ele vai retornar para a posição, beleza? E ele vai, o B1 também vai, ele que usei ele para quebrar o selo, tem que quebrar esse selo do bloqueio. Então eu usei o BL1 para quebrar o selo, tá bom? Para quebrar esse selo do bloqueio. Porque senão ele fica armado, daí depois não funciona ciclicamente. Então ficou bem simples, né? Só aumentei basicamente essa linha de bloqueio aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Na aula passada eu fiz para vocês correndo lá e acabou não gravando o áudio no vídeo, colocando esses vídeos de apoio para vocês. Aí é só executar aqui, né? Então, iniciei, o A avançou, a mais avançou. A hora que ele avançar, ele selou o bloqueio 1, retornou, mandou avançar o B, o bloqueio está acionado. A hora que ele avançou, ele cortou e mandou retornar. Retornou o A, retornou o B, desculpe, aí faz o ciclo novamente. Então, isso era uma lógica A mais, A menos, B mais e B menos. Eu tive que aumentar esse sinal do bloqueio para não fazer tudo pneumática, né? E utilizar, aqui eu estou usando só 2 válvulas de acionamento e fazendo a lógica toda na elétrica, né? Que é muito mais barato. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como seria, né? Já mostrei a foto, né? Mas a gente vai usar o simulador. Se fosse só pneumática aqui, você iria usar umas 10, 11 válvulas, né? E a válvula é extremamente cara. Beleza, pessoal? É isso. Estou colocando para vocês o vídeo, né? Apertei o stop, ele para, né? O ciclo. Coloquei para vocês o vídeo, os simulados e até a próxima aula.